Boa tarde, pessoal. Então, o nosso grupo é o grupo NSF, Não Seja Fraco, e nós vamos falar sobre as IST, alcoolismo e tabagismo. Somos eu, Júlia B, Mariana, Aline e Thaís e Silvia. O grupo Não Seja Fraco orgulhosamente apresenta a história de 6 amigas que se reencontram após 20 anos. Mariana Meira, encarnando a destemida Mari Cândida, a falta de proteção, discreta e ardente. Júlia Bordion, representando a misteriosa Júlia Bordi, IST-ON, sempre ultrapassando os limites da diversão. Aline Garcia, transformada em Alcoline, a mistura de carisma e cachaça. Thaís Vale, uma lendária, Thaís Valengole. E com ela, o gole nunca é o último. Júlia César, no papel da majestosa Júlia Bituca. A disciplina apaga a sobriedade. Silvia Mendes, como a inigualável Silvia Fumacinha. Ela chega leve, mas deixa todo mundo chapado. Mas por que a Silvia? Não sei, menina. Gente, demorou, né? A gente tinha marcado as 3, né? Ela não apareceu. Mas ela sempre se atrasa pra mim, mas assim. Mas é bom que a gente conseguiu se encontrar. Depois de tantos anos. Nossa, mas a nossa vida era muito louca, né? Fazia muita doideira. Nossa, super. Tocava até hoje. Alcoline e Thaís Valengole saíam para baladas muito loucas, bebiam horrores, normalmente nem lembravam o que tinham feito na noite anterior. Certa noite, Alcoline foi pega numa balada segura com teor alcoólico explodindo no bafômetro e acabou perdendo sua CNH. Porém, ela precisava da habilitação, pois viajava muito a trabalho, o que resultou na perda do emprego. Até hoje não conseguiu se recolocar, pois se entregou ainda mais à bebida. Thaís Valengole casou e teve 2 filhos. Um deles, já na maior idade, apresenta sérias tendências ao alcoolismo, além do marido tê-la deixado. Mas o pior de tudo foi que numa dessas bebedeiras sem limite, quase matou a família num acidente de carro. Júlia Bordi e Mari Cândida tinham vidas bem promíscuas, até que um dia, Júlia descobriu ter contraído HIV durante os anos de rotina da sua primeira gestação. Ou seja, já havia inclusive contaminado seu parceiro e até mesmo o bebê. Mari Cândida carregava consigo o vírus do HPV, que desencadeou um câncer de colo de útero no último ano, pois não buscou diagnóstico preventivo. Ela enfrenta um difícil tratamento. Júlia Bituca e Silvia Fumacinha começaram a fumar aos 14 anos. Matavam aula para ficar largando fumacinha por aí. Júlia acabou tendo problemas dentários muito cedo, necessitando o uso de próteses, e atualmente trata osteoporose e sofre constantemente com dores articulares devido à fraqueza óssea. Já Silvia envelheceu precocemente, como podem ver na imagem. Ela tinha apenas 20 anos. E problemas cardiopulmonares muito cedo, o que infelizmente acarretou em sua recente morte. Tá, gente, agora vamos falar sério um pouquinho. Vamos falar sério. Bem pouquinho, não pode ser tragédia, só um pouquinho. Então, o primeiro tema, né, em relação ao alcoolismo, falando um pouquinho das causas, do que leva a gente, então, ao alcoolismo. Então, pode surgir de diversos fatores, inclusive fatores genéticos, né, de família mesmo,
Aquela coisa de a gente acompanhar os nossos avós bebendo, nossos pais bebendo, né? Então, tem uma coisa que a gente carrega na genética também. Questão social, né? O nosso grupo de amigos, ali onde a gente convive, o pessoal bebe, a gente vai na onda e bebe também. E questão emocional, quando o nosso psicológico não está muito bom e a gente acaba direcionando, tentando resolver os nossos problemas, se afogando na bebida. Então, esse consumo frequente, se a gente não cuidar, ele pode levar à dependência física e à dependência psicológica também. Tá? Como é que a gente pode prevenir? Então, buscar orientação sobre os riscos que o álcool traz para a nossa vida, para o nosso organismo. Fortalecer os nossos vínculos familiares, porque quando a gente não está sozinho e está com a família, a gente acaba achando outras coisas para fazer, além de beber. Buscar o apoio psicológico e também proporcionar campanhas de conscientização do uso do álcool. Com relação ao tratamento, então, né? A gente pode incluir tratamento médico, né? As terapias individuais ou em grupo, porque normalmente, né, é muito mais difícil isso ser individual do que ser em grupo, né? Em grupo se torna às vezes um pouco mais fácil, ainda mais quando são pessoas, imagina assim, que tu não conheça, né? Eu posso dizer um pouquinho sobre isso porque meu pai é alcoólatra, né? E eu vivi muitos anos com meu pai sendo alcoólatra. Eu vim para Porto Alegre morar sozinha e minha mãe ficou lá com meu irmão e meu pai, e ela sempre dizia: não, teu pai sem vergonha. A hora que ele parar, a hora que ele quiser parar, ele para. E aí isso ia indo, e ele tinha 50 anos, ele não, nem sei se na época ele ainda já tinha 50, e ele tinha diabetes, tinha pressão alta, então isso tudo foi acarretando cada vez mais. Até que teve um dia que ele realmente teve uma crise, ele tinha crises, a gente baixava ele no hospital, tomava insulina, ele voltava para casa e ficava uma semana sem beber. Até que teve um dia que tivemos a crise, eu estava lá em São Jerônimo, e eu fui para uma festa de noite, quando eu voltei de manhã, ele estava bêbado já. E eu disse: não, tem alguma coisa errada. Se ele passava uma semana sem beber, agora não passa. E aí foi que ele teve uma crise de novo naquele mesmo dia. Quando ele voltou do hospital, pela primeira vez em 50 anos, eu ouvi meu pai dizer que ele não conseguia sozinho. Se ele tomasse um gole, ele tomava um balde. E eu disse: pai, eu tô aqui. E ele decidiu, ele fez o programa, ele foi para Pinel, ele ficou 21 dias lá e decidiu fazer o programa. Meu pai nunca mais botou uma gota de álcool. Eu perdi meu irmão em 2005. A gente morreu de medo que ele voltasse a beber, que era só eu e meu irmão, e ele não voltou a beber. Então, assim, eu acredito muito nisso, assim, de que a pessoa tem que querer, né? Quando chega nesse extremo, por mais que a gente está dando apoio, a gente não pode deixar de dar apoio, que é muito difícil quando tu vivencia isso numa família. Mas se essa pessoa não aceitar aquilo, vai ser muito difícil que realmente ela queira sair. Então, meu depoimento, pessoal. Então, o uso de medicamento e a participação em grupos de apoio. E falando um pouquinho hoje do que está acontecendo, né, os dados atuais. Então, no Brasil hoje, cerca de metade da população, 49%, consome bebida alcoólica, com maior incidência nos homens. O consumo geral, em 2025, 49% de brasileiros. Consumo abusivo, definido como 5 ou mais doses em uma única ocasião para homens e 4 ou mais para mulheres, tem aumentado, especialmente entre jovens, dos anos 2020 e 2023. Então, só para trazer um pouquinho os dados para vocês.